Me diz qual que é a sua dúvida em relação a cinética e potencial. Tipo, vocês começaram a ver hoje como que foi a situação aí da... Ou foi um pouco antes? Acho que foi um pouco antes, né? Da parada aí, desse recesso. Então, a sua dúvida ela tá voltada mais para que parte, assim? Por exemplo, o que é, como calcula, como que aparece em problema, em exercícios, né, no caso. Qual que é mais o foco da... Um geralzão. Então tá bom. Então vou fazer aqui. Se qualquer coisa tiver... Se tiver alguma dúvida no meio do caminho, eu estiver explicando, se quiser liberar o microfone para perguntar, aí também pode ficar à vontade, tá? Então é o seguinte. Vamos falar das energias. A primeira coisa importante aqui para dar uma diferenciada nas energias, tá? É que todas essas aí que você citou, a cinética e a potencial, são energias que a gente chama de energias mecânicas. Tá? Então nós vamos acabar falando de energias mecânicas. Tá? Por que são energias mecânicas? Porque são energias que são estudadas na área da mecânica. Tá? Então, uma classificação dentro das energias, algumas são mecânicas. Entre essas energias, então, a gente tem a cinética, tá? A cinética. E as potenciais, porque na verdade tem mais de uma, né? Então, eu tenho as potenciais. Vamos começar com a principal diferença entre elas. Por que a cinética só chama cinética e as outras chamam potencial, gravitacional, potencial, elástica, tá? Porque a palavra potencial aqui, quando a gente pergunta para o aluno o que significa potencial, ele fala potência, mas não tem nada a ver, tá? Potencial é de capacidade. Tá? Ah, tal pessoa tem potencial, tá? E essa capacidade é do quê? De ser armazenada. Então, as energias potenciais, elas são energias que estão armazenadas de alguma forma. O corpo, quando tem cinética, quando ele tem velocidade, ele apresenta para a gente a velocidade. Se você tentar tirar a energia que ele tem acumulado por ter velocidade, ele deixa de ter energia e para. Energia cinética, no caso, né? As potenciais não, é que não tem nenhum elástico aqui. Ó, eu vou usar um negocinho aqui do material concorrente, mas é só para exemplificar. Temos aqui um lápis, bem frufruzinho aqui do positivo, tá? Esse lápis aqui, se eu apertar aqui, ó, e dobrar ele fica dobrado, ele fica com energia armazenada, tá? Como quando eu soltar esse lápis, essa pontinha, ela restaura a posição original, então eu posso aqui aplicar o conceito de força elástica, né, que é uma força que restaura o formato original dos objetos. Enquanto eu estou com isso aqui apertado, a energia está guardada aqui dentro, está armazenada aqui. Quando eu solto, eu libero essa energia. Isso vale para o elástico, né, para corpos elásticos, que retornam ao seu estado natural, porque se eu quebrar o lápis, ele não volta ao estado natural dele, então não vai adiantar nada. E para objetos que têm uma altitude, porque se você levanta um objeto, eleva ele em relação ao referencial, você adiciona energia nele. E aí a gente vai ter que falar um pouquinho de trabalho também, né, que é a transferência ali dessa energia. E esse objeto fica com essa energia acumulada até que uma hora esse objeto é derrubado. Então, se ele tem a possibilidade de cair, ele cai, essa energia vai ser liberada. Ela vai ser liberada como? Ela estava armazenada com a altura e começa a ser transformada em velocidade, em energia do movimento, que é energia cinética. Então, aqui, na energia cinética, tá? A gente tem que a energia associada ao movimento, tá? E a gente calcula a energia cinética
como sendo mv quadrado dividido, deixa eu fazer um dividido mais bonitinho aqui, por 2. Tá? Em que eu tenho m é a massa, tá bom? Então aqui eu tenho massa, v é a velocidade, e E, né, EC aqui, pode ser outra letra, tá? Normalmente eu uso EC aqui. Pode ser K, por exemplo, eles gostam bastante de K para energia cinética, do Kinect, de cinético, o Kinect lá do videogame é cinético, a tradução literal é cinético, ou cinética, né? Então tem gente que usa K, energia cinética. Então aqui nós temos a massa, Sistema Internacional em quilogramas, a velocidade em metros por segundo e a energia cinética, peraí que foi muito feio, em joules, que é o nosso Sistema Internacional. As potenciais, a gente tem duas potenciais, né? Então aqui, nas potenciais, peraí que deu ruim, potenciais, a gente tem dois tipos. Nós temos a potencial elástica e a potencial gravitacional. Deixa eu pegar uma cor diferente. Vamos ver aqui que eu não usei aqui, meu Deus. Essa aqui mesmo. Aqui, potencial gravitacional. Tá? A potencial elástica está associada a uma força elástica, né, deformação. Então aqui ela está associada a deformação. E aí faz sentido, né, porque que o objeto armazena energia, porque se ele está deformado e vai restaurar a forma original, vai ter uma força ali que vai transferir essa energia de volta para outro objeto ou para outro corpo. Então, o fato dele restaurar a forma original, o elástico, a mola, faz com que você tenha energia armazenada. E a gravitacional, em relação a uma altitude. Apesar que para baixas altitudes a gente chama de altura, né? Ah, tá, qual a altura que a pessoa está ali? Então, mas o correto mesmo seria a altitude, que é em relação ao solo. As equações aqui dessas duas. A energia potencial elástica é kx quadrado dividido por 2. Tá? Daí a gente vai chegar já nas transformações. Oh, meu Deus. Já tá difícil aqui fazer esse risco, hein? Pronto, vai assim mesmo. E a energia potencial gravitacional é H. Isso aqui é um jeito que eu uso com os alunos para lembrar a fórmula, tá? Que é H' gm. Esse linha não tem significado nenhum, tá? HGM só. Ou MGH ou GHM, tá? Então não faz. Eu coloco essa linha só para ficar H' gm, que aí fica mais fácil lembrar a fórmula. Então, aqui no K a gente tem a constante, né, elástica. No X a gente tem a, vai ser para cima aqui que já está escrito, a deformação. E aqui a gente tem energia potencial, energia elástica, vou colocar só, elástica. E nesse caso da potencial gravitacional, a altura está aqui, o G é a aceleração da gravidade, M é a massa e EPG a energia potencial gravitacional, tá? Agora, aquela partinhazinha mais de fórmula, né? As energias, de novo, em joules, no Sistema Internacional. A constante elástica, que é a dureza da mola, Newton por metro, ou do objeto, né? Quanto maior o K, mais duro esse material. O X está em metros, que é a deformação. A gravidade, se for na Terra, aquele padrãozinho, né? 10 metros por segundo ao quadrado, mas a unidade é metros por segundo ao quadrado. A altitude em metros e a massa em quilogramas. Tá, e aí o que acontece? Você consegue transformar uma energia na outra. Então essas energias, elas podem
mudar de forma. Você pode ter a cinética virando potencial, a potencial virando cinética e por aí vai. Como que você pode fazer isso? No primeiro ano, vocês estudam essa transformação a partir da ação da força. Então, o que, que a força faz? Quando a força age no corpo, a força que é a interação entre dois corpos, ela agindo em um corpo, você tem o trabalho de uma força. Então, pra gente aqui, é que eu não consigo diminuir, tá? Essa tela. Deixa eu aumentar mais uma aqui. Então, pra gente aqui, ó, se precisar voltar lá para copiar alguma coisa, tá, jovem? Pode me avisar aí que eu volto depois. A gente tem que falar do trabalho também. Não tem como falar da energia sem falar do trabalho. Então, o que é o trabalho? O trabalho é a transferência de energia. Transferência de energia. No caso, a transferência de energia está sendo pela ação de uma força. Então, por isso que é trabalho de uma força, né? Nesse caso aqui, então, a ação da força que faz isso. Então, professor, mas tem outro jeito de transferir energia? Tem. Você coloca um objeto quente e um objeto frio próximos um do outro, o objeto frio vai aquecer e o que está aquecido vai resfriar. Você tem uma troca de calor, que é um tipo de energia, tá? Que não é por força. É só por diferença de temperatura que houve aquela troca de energia. Então, aonde que você vai? Eu não sei até que ponto você já viu, jovem. Vocês já estudaram sistemas conservativos, dissipativos? Só para não dar um passo maior com as pernas aqui. Dá uma luz aí para mim, fazendo favor. Acho que ainda não. Tá. Então eu não vou entrar muito na ideia, tá? Nessa ideia que vocês vão ver também. Se não viram ainda, vocês vão ver essa semana, ou no máximo na outra. Porque se vocês já viram as energias. Então pensa comigo. Eu tenho um corpo aqui. Vou fazer uma bolotinha aqui. Temos uma bolinha. Tá? Se essa bolinha tem uma determinada altura em relação ao solo e tem velocidade, quais são os tipos de energias associadas a essa bolinha? Nessa bolinha, nesse momento, que tipo de energia ela tem? Deixa eu fazer o chãozinho aqui. Tá? Que tipo de energia essa bolinha tem? Bom, ela tem energia cinética, que é a energia do movimento, associada ao movimento, para calcular mv² sobre 2. E ela tem energia associada à altura, energia potencial gravitacional, porque ela tem essas duas coisas ao mesmo tempo. Se você quiser calcular a energia mecânica, ou seja, a energia total que essa bolinha tem do tipo mecânica, por que eu falo do tipo mecânica? Porque a gente esquece som, calor, qualquer outro tipo de energia. A gente vai ficar só nessas três. Tá? Então, a energia mecânica para esse caso aqui, que seria a energia total que vocês estudam, energia total ou não, né? A soma das energias que vocês estudam. Espera aí que deu ruim de novo aqui. Aqui, pronto. Seria cinética mais a energia potencial gravitacional. Agora vamos supor que essa bolinha, ela estava viajando, tá? Por essa região ali. E ela cai em cima de uma mola. Tá? Então tem uma molinha aqui. Tá? Uma molinha. Fica aqui assim, ó. Um suportezinho. Para fazer sentido no meu desenho. A bolinha para aqui em cima. Tá? A bolinha para. Ela tá com uma outra altura. Apesar de ficar parecido o tamanho ali, é uma altura diferente. Então eu tenho uma altura H2 aqui, uma outra altura. E essa mola foi deformada, tá? Houve uma deformação aqui desta mola, tá? A deformação X. Ela não tem velocidade agora. Que tipo de energia ela vai ter aqui? Bom, se ela não tem velocidade, ela não tem cinética. Isso é o mais importante.
Se eu tenho uma deformação, se eu tenho um corpo elástico deformado, eu tenho energia potencial elástica. Então aqui eu tenho uma energia potencial elástica e como ela ainda tem altura, ela tem energia potencial gravitacional. Todas as energias que vocês estudam no primeiro ano, nessa situação aqui, ela tem então a potencial elástica mais a potencial gravitacional. Faltou um G aqui, agora que eu fui ver. Potencial gravitacional. Mudou, certo? Mudou o tipo de energia que eu tinha antes, aqui, tá? E o que eu tinha depois. Mudou o tipo de energia. Quer dizer que o total mudou? Não sei. Essa diferença, tá vendo essa troca que houve entre o que eu tinha antes e o que eu tinha depois? O responsável por essa troca é... Opa. O responsável, oh meu Deus, por essa troca, por essa mudança, é o trabalho. Aí agora depende do trabalho de quem, tá? Quem que foi que, por exemplo, nesse meu caso aqui, a bolinha tinha velocidade, ela bateu ali no negócio e parou, a mola parou a bolinha. Então foi uma força elástica que tirou a energia cinética da bolinha, tá? Vamos pensar assim, apesar que o meu desenho não muito leva para esse caminho, mas vamos pensar desse jeito. Que a bola tirou energia da bolinha e ela parou. Ela tirou energia associada ao movimento, a cinética sumiu. Só que ela continua tendo altura. Então ela tem potencial gravitacional. Então é sempre o trabalho. Aqui eu estou pensando em um sistema que os corpos estão interagindo. Se eu tenho um sistema um pouquinho diferente, tá? Aqui eu acho que é o primeiro que talvez vocês tenham visto. Deixa eu abrir aqui, peraí. Cadê minha régua? Deixa eu fazer aqui o chãozinho. Aqui ó, temos um chão, tá? Aqui embaixo. Vou fazer uma caixinha. Deixa eu mudar de caneta aqui de novo. Vamos fazer uma caixinha dessa cor aqui. Temos aqui uma caixinha, deixa eu ver se dá para enxergar. Dá. Tá? A caixinha tá aqui. É a mesma caixinha, tá? Que ela tá depois. Bom, nessa situação inicial, a minha caixinha tem uma velocidade zero. Eu vou vir aqui e eu vou aplicar uma força na caixa. Eu faço uma força e mantenho essa força acontecendo por uma distância, por um deslocamento. Tá? Vou deslocar essa caixa aplicando uma força. Sem mudar ela, tá? Para ficar mais simples o nosso problema. Quando essa caixa chega aqui, eu estou fazendo a mesma força. Só que se eu estou empurrando a caixa para o lado, ela vai ganhando velocidade, né? Então, essa caixa chega aqui. E agora tem uma velocidade final, que é maior que zero. Ou melhor, vou colocar que é diferente que zero, né? É maior que zero, mas vou colocar que é diferente. Diferente de zero. Isso significa que ela ganhou algum tipo de energia, não é? Que tipo de energia que ela ganhou? Ela não tinha nenhuma, ela estava no chão, não tinha mola, não tinha elástico, não tinha velocidade. Daqui para cá, ela ganhou energia. Peraí. Daqui para... Oh, meu Deus, tá difícil riscar aqui hoje. Pronto. Daqui para cá, ela ganhou energia cinética. Ou seja, houve uma variação da energia cinética. Um aumento. Tá? Vou fazer assim, ó, vou esquecer esse delta. Assim, ó, teve um aumento da energia cinética, que foi de zero para algum valor. Quem foi responsável por isso? O trabalho. O trabalho de quem? Da minha força F por um deslocamento S. E aí como que a gente calcula o trabalho? Não sei se você lembra. Para calcular o trabalho, a gente calcula assim, ó. Trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo θ. Que eu não sei se vocês viram com cosseno ou não, tá? Se vocês viram, beleza. Se vocês não viram, esquece esse cosseno por enquanto. Não quero complicar a sua cabeça. Então, assim, de uma maneira geral, o que você tem que entender das energias? A cinética, se o corpo tem, ele tem velocidade. Se você tentar tirar a energia cinética desse corpo, ele vai parar de ter velocidade. Então, se você tirar a energia cinética, ele para de ter velocidade. Então, não tem como o corpo guardar energia na forma cinética. Ou ele tem, ou ele não tem.
As potenciais, a energia fica guardada naquele corpo até que ela seja liberada por algum motivo. Seja uma mola soltando, uma bolinha caindo, tá? Então você tem essas energias potenciais, são as energias armazenadas. Se houver alguma variação, alguma troca, alguma transferência, vamos dizer assim, de energia, a gente está falando de trabalho. O trabalho é a transferência de energia pela ação da força. Então, por isso que é trabalho de uma força que vocês estudam. E aí, só para dar um contextão geral, a energia em si, provavelmente na apostila de vocês está definido assim, é a capacidade de realizar trabalho. Mas não é bem verdade isso, tá? Por que não é bem verdade? Porque você viu aqui, nesse último exemplo, aqui embaixo, tá? Que quando eu aumentei a energia do objeto, eu transferi energia minha para ele, ou seja, eu realizei trabalho. Mas não é porque eu tenho energia que eu vou realizar trabalho. Tá? Se eu realizo o trabalho, eu vou transferir energia, se o trabalho não for zero. Agora, se eu tenho energia, eu posso não realizar o trabalho, ela pode ficar guardada lá. Então, energia é uma coisa que tem na natureza, na verdade, assim, um conceito humano para alguma coisa que se conserva. Nós resolvemos chamar de energia, essa coisa que se conserva na natureza. Essa coisa que se conserva na natureza e nós chamamos de energia, quando a gente muda essa propriedade de um corpo para o outro, de um lugar para o outro, a gente está realizando trabalho. É como se fosse o dinheiro, você faz a transação financeira. Então, se eu te pago, eu estou dando dinheiro meu para você. Então, se fosse em relação à energia, eu transferiria energia para você e estaria realizando trabalho, tá? E a energia é um conceito muito maior. A energia total do universo, todos os tipos possíveis e imagináveis, sempre teve o mesmo valor. Das energias que vocês estudam, tá? Não dá para falar que sempre a cinética e as potenciais serão iguais. Por que não? Porque você está desconsiderando calor, som, luz, qualquer outro tipo de coisa que tem energia associada. Então, as energias que vocês estudam no primeiro ano são as energias mecânicas, que têm associação com posição, velocidade, deformação da mola. Tá? Essas energias, cinética e as duas potenciais. Professor, mas eu não consigo pensar em outro tipo de potencial. Pensa numa pilha. Como que uma pilha funciona? Ela tem energia guardada dentro dela na forma de reação química, em reações químicas, né? Então ela tem energia potencial química. Depois que você solta, vamos dizer, essa energia num sistema onde tem corrente elétrica, quando a corrente elétrica começa a acontecer, você não consegue pegar aquela energia dos elétrons ali se movimentando no fio e guardar aquela energia de novo, pelo menos não diretamente. Para guardar a energia elétrica, o que a gente precisa? De pilhas e baterias, que na verdade é tudo a mesma coisa, tá? Então, assim, de maneira geral, assim, meio no escuro, é isso que a gente tem aqui de energia. Aqui, as equaçõezinhas, né? E é importante lembrar que potencial é energia que pode ser armazenada, tá? E, cadê o outro que eu fiz a caca aqui? Pronto. E que o trabalho é a transferência de energia por meio da ação da força, lembrando que força é a interação entre dois corpos. Beleza? Tem algum exercício, alguma coisa que você tentou fazer que não funcionou direito? Porque se você tiver, eu posso gravar a resolução e postar para você lá na... Na verdade, eu posto para todo mundo, né? Quando alguém tem alguma dúvida assim, lá no nosso caderno de laboratório. Se tiver 1, 2, 3, não sei, aí fica à vontade. Porque às vezes no exercício fica mais palpável, não sei até que ponto que a dúvida ia, que não ia. Jovem, alô? Tá indo aí? Então, ó, é que hoje, como foi nosso primeiro dia, eu precisava esperar ver o que os professores iam trabalhar.
eu vou nessa próxima semana, pra gente semana que vem, os videozinhos que eu vou postar na nossa disciplina lá vai ser de energia, tá? Cinética, potencial. Deixa eu ver se já tem algum lá. Dependendo já tem algum, eu posso falar pra você dar uma olhada. Não sei se já chegou a dar uma olhada lá. Não lembro o que eu gravei antes das férias, tá? Porque se tiver alguma coisa, você já pode dar uma olhadinha lá. Então eu tô abrindo aqui rapidinho, tá? Até porque eu já daqui a pouco tenho que entender o segundo ano. Tem mais alguma dúvida, jovem, enquanto isso? Enquanto eu tô tentando abrir aqui o negócio pra ver se tem alguma coisinha? Porque senão qualquer coisa, você pode depois postar. Tem lá um negocinho das dúvidas, né? Deixa eu abrir o caderno aqui de vocês. Ó, a relação do trabalho e energia tem um videozinho sim, tá? Se você quiser depois dar uma olhada, é um vídeo de 15 minutinhos, tá? É mais curtinho. Se depois aparecer alguma dúvida, se acontecer aí pra você, eu vou só te mostrar aqui, ó. No nosso. Deixa eu ver onde que tá meu monitor aqui. Tá aqui. É que eu tô com um monte de monitor. Ó, deixa eu dar uma diminuída aqui. Se você voltar. Pera aí. Vixe Maria, que eu tô perdido. Aqui. Volta, volta, volta. Aqui, pronto. Tá, aqui no caderno tem a opção de vocês deixarem as dúvidas de vocês, tá? Então, se você quiser vir aqui, ó, instruções para nossa tutoria, você pode clicar aqui e colocar alguma dúvida. Se achar algum exercício, qualquer coisa que você tenha dúvida, tá? E aí eu vejo o que é quando vem algum exercício, alguma dúvida específica, eu gravo um vídeo e vocês não precisam esperar até a segunda-feira, tá? A não ser que queiram esperar. E aqui no caderno tem esse videozinho aqui, ó, que é o último, que é o tópico 10. É que tá tudo cortado aqui, os espaços no meu caderno. Pera aí, pronto. Aqui, ó. Nesse videozinho aqui eu mostro pra vocês a... Deixa eu tirar o som. Tá? Eu falo desse negócio da energia, dos tipos de sistemas. Então depois se der uma estudadinha em sistema, dá uma olhadinha nesse vídeo que ele tá bem tranquilinho de entender. Beleza? Mas é isso, jovem. Qualquer coisa, só me procurar pelo mundo aí, pelos grupos. Pode mandar mensagem lá no grupo do WhatsApp também, da turma, ou direto pra mim, ou lá na plataforma. Fica à vontade para tirar dúvida. Beleza, jovem. Qualquer coisa também, igual eu falei, só me achar. Boa semana aí, bons estudos. Que agora tem que atender outra turminha. Tá bom? Então, jovem, até mais. Tchau, tchau. Obrigado pela participação. Pode achar onde que fecha aqui.